Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus, que se encontra no livro, ou na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, nós leremos o versículo de número 12 e 13, estas palavras do autor pelo Espírito. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Queridos, o título da nossa meditação nesta manhã é como levantar-se de um período de frieza e de declínio espiritual. Um estudo bastante prático na palavra de Deus, levantando-se ou recuperando-se de um período de frieza e de declínio espiritual. Um tema, creio eu, de imensa importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque crentes, muitas vezes, seja por negligência, seja por faltas pessoais, seja por fraquezas ou tentações do diabo, passam muitas vezes por experiências de frieza espiritual. Um período de declínio, se nós podemos assim dizer. Mas eu não estou dizendo isso para justificar a frieza ou declínio espiritual, de maneira alguma. Para soar como se frieza espiritual fosse algo inevitável, algo que irá por necessidade acontecer. Não, queridos, mas por causa das nossas próprias falhas, por causa de nossas negligências espirituais, tantas vezes, nós iremos experimentar certos períodos, o Senhor permita que sejam muito breves, de falhas, ou por negligências, períodos em que nos encontraremos espiritualmente lá embaixo. E talvez esta seja a sua experiência cristã em alguns momentos da vida cristã. Mas neste versículo diante de nós, versículo 12, versículo 13 deste 12º capítulo, o que nós temos aqui, amigos, é a cura para um período de declínio, de frieza espiritual. Na maioria das vezes, o declínio espiritual, a frieza espiritual, é o resultado de negligência contínua aos meios da graça. Você sabe que são chamados meios da graça, um termo teológico, para representar aqueles meios ou canais pelos quais Deus dispensa graça sobre as nossas vidas. E graça é aquela medida de força espiritual e vigor e direção divina que nós necessitamos para a vida diária. Sem graça ou a graça de Deus, nós não conseguimos viver a vida cristã e nós precisamos da graça de Deus diariamente. Por isso, muitas vezes, a negligência dos usos do meio da graça ou dos meios da graça leva crentes em Jesus Cristo à frieza espiritual. São os meios que Deus preparou ou estabeleceu para o nosso crescimento, avanço, vigor espiritual e continuidade na fé. Um desses meios é o estudo diligente da palavra de Deus. Não a mera leitura, mas o estudo diligente da palavra de Deus. Todavia, se eu negligencio o estudo da palavra de Deus, se eu deixo de lado estudar e comparar texto com texto e tentar tirar daqui da palavra de Deus ensino para a minha vida, então o resultado será, a curto termo, frieza espiritual. E este mundo me distrairá demais, e a minha profissão, e a minha carreira, e a minha família, e tantas coisas se tornarão coisas principais da minha vida, e a minha alma, e a minha adoração, e o meu serviço ao Senhor se esfriará. Um outro meio da graça dado por Deus é a oração séria. Mas se a minha oração se tornou semanalmente uma oração mecânica, eu estou agora no piloto automático da oração, eu oro rapidamente antes das refeições, de manhã e à noite, eu faço assim por dizer a minha reza, não é? Porque isso deixou de ser um engajamento da mente e da alma com Deus, isso se tornou algo padronizado que eu faço todos os dias, eu deixei de orar, eu deixei de adorar o Senhor, então o resultado será esfriamento espiritual. Outro meio da graça de Deus dado ao seu povo para o avanço, para a firmeza na fé, para a vida na alma, é a comunhão com o povo de Deus no serviço do Senhor e na adoração do Senhor. E porque às vezes nós negligenciamos estes meios da graça de Deus, nós ficamos fracos. E Satanás, observando esta brecha em nossas vidas, irá trabalhar em nossas vidas para o maior esfriamento, para o maior distanciamento espiritual de um crente de Deus e da obra do Senhor, até o ponto que este crente começa a viver uma vida tobogã espiritualmente falando, e ele começa a falhar em sua frequência, em sua fidelidade à igreja, ao culto, à adoração, à leitura da palavra de Deus, e gradativamente ele é distanciado.
O esfriamento espiritual é um meio de distanciamento de um crente da obra do Senhor. É por isso que o diabo, nos diz a palavra de Deus, está no negócio de esfriar a nossa fé e de nos afastar de uma comunhão sincera com o povo de Deus e com o Senhor. Outras vezes, este esfriamento espiritual é o resultado, veja você, de pecados não encarados e não confessados e não abandonados. Veja o versículo de número 6, por exemplo, deste capítulo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E por causa de pecados não encarados, confessados e abandonados, o Senhor precisará, como diz o versículo 6, lidar conosco. E nós teremos que passar pela disciplina do Senhor, porque o Senhor, em sua grande e imensa misericórdia, não nos deixará por inteiro e por fim nos perder. Ele é um Pai de misericórdia, mas por causa desta frieza, nós talvez teremos que cair na disciplina do Senhor. E meus queridos irmãos, frieza espiritual que nos leva a um afastamento da comunhão sincera com Deus e com o povo de Deus, é uma maneira certa de colocar a vara na mão de Deus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Bem, eu não quero ter um tom negativo no início desta mensagem, porque o que nós temos diante de nós é, na verdade, algo maravilhoso. É a direção bíblica dada pelo Espírito Santo para nos levantarmos desse período de frieza ou de letargia espiritual, com a ajuda do Senhor, com a sua grande graça. Versículo de número 12. Portanto, diz a palavra de Deus pelo Espírito: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Bem, essas palavras são uma citação de Isaías 53, versículo de número 3, onde Isaías, ele diz essas palavras, Isaías 35, versículo de número 3, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. E aqui em Hebreus, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Bem, você percebeu que há uma analogia aqui, não é verdade? Não está muito clara qual seja esta analogia aqui em Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A palavra de Deus, ela jorra em ilustrações. E às vezes nós tomamos essas ilustrações como algo muito puéril, como algo muito simples. E por não meditar com calma nelas, nós não percebemos a riqueza do ensino. Mas há uma analogia aqui, talvez tirada do contexto de guerra. Levantai as mãos cansadas, continue o combate, continue combatendo pela fé. Ou talvez do contexto do atletismo, joelhos desconjuntados, que não estão correndo mais a carreira. O escritor aos Hebreus fala muito sobre isso, o combate cristão na jornada para a eternidade, a carreira da fé. Mas este atleta, este combatente, se encontra em um momento de sua vida espiritual em que os seus joelhos estão desconjuntados, em que as suas mãos para o combate estão cansadas. E talvez seja esta a ilustração, mas a ideia é que você deve estar pronto. Esta é a ideia: levantai as mãos cansadas. Você deve estar pronto e a postos. Espera-se de você que você esteja alerta e pronto para realizar algo. Esta é a ideia. Mas as mãos e os joelhos espirituais, isto é, estão totalmente fracos e trementes na vida cristã. Isso é um declínio espiritual que está sendo traçado aqui, pintado aqui. E nessa condição, com mãos cansadas, com joelhos desconjuntados, você não pode participar do combate da vida cristã. É a alma, meus queridos amigos, que está em vista aqui nesta analogia. Portanto, voltai a levantar as mãos da alma que estão penduradas de cansaço. Nós podemos ver isso de outra maneira também, esta analogia, talvez de uma maneira correta. O semita, o judeu, ele adorava o Senhor com suas mãos levantadas, identificando-se com o sacerdote no sacrifício, no templo, que levantava a oferta alçada. Mas estas mãos já não mais estão levantadas. Você não ora mais. E os teus pés e os teus passos no serviço do Senhor já não estão mais no trilho da fé. Eles estão desconjuntados, eles estão saindo para qualquer lugar. E esta é a ilustração. Ou seja, levantai, é um comando, diz a palavra de Deus. Volte à sua posição para servir o Senhor, para cumprir o comando de Deus de uma vida santificada, de uma vida com o povo de Deus, pregar o evangelho da graça redentora, para se engajar no desafio da vida cristã pela santificação. Levante as mãos cansadas, volte ao caminho da fé. Não é maravilhoso ouvir essas palavras? Na batalha espiritual por santificação, alcançando almas, por edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, torne a levantar estas mãos cansadas, combatentes, diz o Senhor, e estes joelhos. Assim, esta é a exortação que nós temos diante de nós. E é tremenda. Mas deixe-me fazer uma observação. Declarações como essa não é o tipo de coisa que você diria a uma pessoa fisicamente enferma.
Se há uma enfermidade física e a pessoa não está bem fisicamente, mentalmente, isto é, um problema fisiológico, seria a coisa mais cruel dizer a esta pessoa: se levante, coloque-se de pé, vai cuidar dos teus deveres, trabalhar, ir para o trabalho, para o local de trabalho, comece a agir e fazer as coisas. Bem, você não fala isso para uma pessoa fisicamente enferma, porque esta pessoa não está bem, ela não pode fazer nada por si mesma. Todavia, meus amigos, é exatamente essa a maneira como o autor aos Hebreus, inspirado por Deus, se dirige a cada um de nós. Se no nosso caso é um declínio espiritual, frieza espiritual, fraqueza espiritual, você pode falar desta maneira: levante-se, tome a sua posição novamente no exército de Deus, na obra de santificação, na jornada para a eternidade, esteja pronto para se engajar novamente, para lutar contra as ciladas do diabo. Levante-se e volte ao seu posto na obra do Senhor e aos teus deveres espirituais. Será que é cruel falar assim para uma pessoa que está espiritualmente fria? E exortar assim quando nós estamos espiritualmente fracos? Não, de modo algum, de maneira alguma. É, na verdade, meus queridos amigos, um tremendo encorajamento, um grande encorajamento. Por quê? Pastor, o Senhor está me dizendo que em termos espirituais, quando eu estou fraco, quando eu estou frio, eu posso simplesmente obedecer a um comando direto das Escrituras e imediatamente me levantar dessa condição. Isso não parece racional, pastor. Parece contrário aos meus sentimentos, que eu possa simplesmente obedecer ao comando direto da palavra de Deus e me levantar e voltar a me engajar com a adoração, com a oração, com o serviço do Senhor, com o povo de Deus. Simplesmente fazer isso, independente da maneira como eu estou me sentindo espiritualmente, e lutar contra o diabo, e tomar a palavra de Deus e resistir tentações, e voltar ao serviço do Senhor e alcançar almas. Sim, é exatamente isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra de Deus e que o texto de Deus está dizendo aqui. Pastor, será que é tão fácil assim? Bem, eu não diria que é tão fácil assim, mas eu diria que é tão imediato quanto o texto está dizendo, porque aqui há uma afirmação inspirada pelo Espírito. Isso pode acontecer imediatamente. Você pode imediatamente se levantar de um estado de frieza e de declínio espiritual, meu querido irmão em Cristo Jesus. Se há uma enfermidade espiritual, e se ela é um declínio espiritual, ou frieza, então, segundo a palavra de Deus, é possível me levantar imediatamente dela, e é a palavra de Deus que está dizendo aqui, não o pastor Abner, está aqui diante de nós, versículo de número 12. Portanto, levantai, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Às vezes há algo que parece falar dentro de nós dizendo assim: oh, eu me encontro em um período de frieza e declínio espiritual. Hoje eu encaro isso, eu me esfriei muito, eu negligenciei os meus deveres, eu entulhei o dia do Senhor com tantas coisas, eu negligenciei os meios da graça, eu deixei a palavra de Deus de lado, eu criei desculpas e desculpas, eu me vejo fraco, eu não consigo me engajar em oração, eu não consigo louvar ao Senhor com sinceridade. Eu cheguei a este ponto, é minha culpa, mas eu não vou conseguir sair disso da noite para o dia. Eu não vou conseguir, de repente, sair deste período de frieza. Vai levar algum tempo, vai demorar para me sair disso aí. Vai ser muito gradativamente, talvez muito tempo. Não vai resolver eu imaginar fazer algo imediato e tomar a Bíblia e ler e dobrar os meus joelhos e crer no Senhor e resolver me decidir engajar novamente com o povo de Deus e santificar o dia do Senhor e voltar a me preocupar com a minha santificação e da minha família e honrar a Deus e começar a alcançar pessoas. Não vai adiantar nada eu começar a fazer isso imediatamente e resistir tentações e lutar contra a carne. Certamente eu não consigo isso da noite para o dia. Eu me esfriei muito, eu me afastei demais por tanto tempo. Mas, amigo, no que se refere a enfermidades espirituais, ao declínio espiritual, a palavra de Deus diz que nós podemos imediatamente nos levantar deste estado. Pela bênção e pela capacitação de Deus, nós podemos fazer isso, é o que diz a palavra de Deus. Nós podemos nos levantar imediatamente de uma condição de declínio, de frieza espiritual e voltar a servir e voltar a amar o Senhor e estar envolvida com as coisas que pertencem à nossa santificação. A palavra de Deus simplesmente dá um comando aqui, e quando pela fé nós obedecemos este comando, pela fé, entendendo o que ela diz, nós obedecemos esse comando, independência do Senhor, então nós podemos nos levantar imediatamente de um período de frieza e de declínio espiritual. Pela confissão de nossos pecados ao nosso Deus, pela rededicação de nossas vidas ao altar do serviço do Senhor,
pela reafirmação de nossa fé e de nossa dependência ao nosso Deus. É uma resolução pessoal a ser feita diante de Deus, de segui-lo, de servi-lo. Eu me levanto dali pela fé e eu tomo esta resolução de servir ao Senhor novamente. E essa é a implicação desse versículo de número 12, porque há um declínio espiritual descrito aqui, e a implicação é que nós devemos e podemos nos levantar. Será que essas palavras aos Hebreus te encorajam nesta manhã, meu querido amigo e irmão? Será que estas palavras falam a tua alma, trazendo coragem, encorajamento? Acaso estas palavras não te estimulam como me estimulam? Ao ouvir este comando, ao ouvir esta verdade, ao compreender isso, que a cura de Deus para a minha condição espiritual pode ser imediatamente aplicada como uma vacina, como soro na veia, isso é verdadeiro. Eu preciso fazer algo, eu preciso levantar as mãos cansadas. Há uma solução da parte de Deus, e ela envolve fé, e ela envolve obediência. Então a bênção de Deus vem, é isso que está sendo dito, não é maravilhoso? Que há coisas como essas ensinadas na palavra de Deus, que o Senhor pode nos dar tamanha graça, baseado nessa obediência, e de repente nós voltarmos a nos engajar no serviço do Senhor, com gozo e alegria na fé e dedicação. É isso que significa esta palavra aqui. E o significado deste esfriamento espiritual é que o meu coração, em determinado momento, se esfriou. E eu me tornei, em um determinado momento da minha vida cristã, uma pessoa letárgica espiritualmente falando. Talvez uma pessoa indiferente à santificação, indiferente às exigências de Deus, aos meus deveres. Mas por quê? Talvez porque eu tinha parado gradativamente a me aplicar aos meus deveres espirituais, à minha adoração, ao meu louvor ao Senhor diário, à minha gratidão, a ações de graças, ao meu autoexame da mente e do coração e dos meus caminhos semanalmente. Talvez eu me entreguei ao caminho da desculpinha carnal, continuamente. Oh, eu não me sinto bem hoje. Oh, eu não sinto isso. Oh, aquilo. Quando por trás há uma desculpa carnal para tantas coisas. E o resultado, meu querido, talvez tenha sido frieza espiritual. Talvez eu me deixei, por outro lado, a me levar por distrações tolas. Talvez seja aquela televisão novamente ligada sem parar, ou aquela internet, ou aquela rede social que está no meu bolso, na pia, e eu estou antenado esperando, e no lugar de ser sério, eu sou cínico, e no lugar de desligar, eu deixo ali, e no lugar de abrir a palavra de Deus, eu sou alimentado pela internet. Talvez seja isso. Ou aquela rede social, que agora está erodindo toda a minha vida espiritual, porque diante dos meus olhos e dos meus ouvidos eu tenho colocado coisas que têm me esvaziado. Talvez seja um pecado não confessado e você não rompe com ele, e você continua acariciando esta enfermidade, e você não traz isso ao Senhor com uma santa violência, buscando romper com isso. Você segue em frente, acariciando estas coisas, e o resultado é frieza espiritual. Ah, pastor, porque eu estou me sentindo bem, e de repente eu não me sinto mal, eu me sinto mal, e de repente eu tenho dúvida, de repente eu estou cheio de alegria. Por que será, meu irmão? Talvez por esta razão. Talvez você esteja passando a mão na cabeça desse pecado, alimentando esta enfermidade, se esvaziando pelas redes sociais e por essa televisão e por entretenimentos banais que agora dominam as suas afeições e a sua alegria. E você prefere eles do que adorar ao Senhor, do que ler a palavra de Deus. A que ponto você chegou de estagnação espiritual? Eu não estou acusando a ninguém na igreja, mas essa é uma palavra para sondarmos os nossos corações. Queridos amigos, nós estamos, se somos crentes em Jesus Cristo, em um estado de guerra espiritual. Até certo ponto é uma batalha contra nós mesmos, para sermos firmes com nós mesmos e vigiar a velha natureza, que ainda está viva dentro de nós, e nós estamos em uma guerra contra sugestões contínuas do diabo. Você consegue identificar uma sugestão do diabo? É muito importante aprender isso. Você consegue identificar uma sugestão que vem de fora, ou uma que se levanta do dentro do seu coração? É necessário aprender estas coisas para saber quando é o maligno, ou a sua velha natureza. Quando é que distrações nos afastam do caminho do Senhor? Bem, deixa-me dar um exemplo. Ali está um rapaz, servindo ao Senhor com alegria, em humildade, em arrependimento, firmeza, em santificação. De repente aparece um modismo na internet no meio cristão, e aquele rapaz que não sabia nada sobre aquele modismo 6 meses atrás,
De repente esse modismo se tornou a sua única bandeira, e ele não consegue falar mais nada sobre outra coisa senão aquele modismo. E ele não consegue ler nada e ouvir nada e passar nada para frente para outras pessoas, senão aquele modismo cristão. E no lugar de evangelizar, no lugar de servir ao Senhor, e no lugar de estar engajado com a sua vida espiritual, aquele modismo cristão, reformado, puritano, que quer que seja, se tornou sua imensa bandeira, uma distração absurda, e ele não percebeu que ele já não ora mais, que já não sai às ruas evangelizando, não já está mais com o povo de Deus servindo, e a sua conversação se tornou esse tipo de coisa. E a frieza espiritual virá, certamente. Eu tenho visto isso acontecer muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Assim nós estamos em um estado de guerra, queridos amigos. Às vezes, mesmo contra nós mesmos. E com mais frequência contra tentações que se levantam fora de nós. E nós estamos em uma guerra. E há tarefas e há deveres que devem ser cumpridos, fazer o nome de Cristo, o seu Evangelho conhecido, e espalhar o conhecimento de Cristo em toda parte, buscar oportunidades para representar o Salvador e mostrar compaixão por almas. Nós estamos em guerra, uma guerra para tomar parte na obra do Senhor e realizar a nossa parte na comunhão com o povo de Deus, para nos engajar em intercessão, para conhecer a palavra de Deus, para servir ao Senhor e edificar a sua igreja. E como nós amamos o dia do Senhor, não é? Esse dia maravilhoso dado por Deus à sua igreja. Eu me alegro nesta manhã em ver um número menor de pessoas que chegaram atrasadas para o culto e se uniram à igreja para o momento de oração e estavam aqui para adorar ao Senhor com o primeiro hino, com a primeira oração inicial. Isso é parte da nossa vida cristã. Isso é parte da nossa reverência ao nosso Deus, da nossa expressão de respeito por Ele, adorá-lo, nos alegrar nele, ter nossos corações de antemão preparados para isso e amarmos uns aos outros de verdade, com ações sinceras que demonstram apreço uns pelos outros. Quão triste, meus irmãos, e quão nécio, quando crentes em Jesus se tornam indisciplinados quanto ao dia do Senhor, e não estão na casa do Senhor e na comunhão com o povo de Deus, e não separam estas horas para o Senhor, porque eu me permito certas justificativas convenientes, domingo após domingo, para isso. E sabe qual é o resultado? Declínio espiritual. Mas aqui está o remédio para isso. Veja comigo este versículo de número 12. Portanto, diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a eles e a nós, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E nós devemos fazer isso. E vigiar o nosso coração, e reunir os nossos pensamentos, e tomar a rédea da nossa disciplina, e não vagarmos por aí. E para isso acontecer, bem, nós precisamos também de objetivos. Veja o versículo de número 13, aqui está objetivos. E fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deixa-me explicar o sentido deste versículo. Há uma metáfora novamente aqui, uma ilustração. Fazei veredas, caminhos, isto é, trilhas, veredas direito para os vossos pés, caminhos retos, caminhos pavimentados. Essa vereda do justo é reta, é pavimentada. Fazei caminhos, veredas, para que você não ande por um caminho tortuoso, não é? Então você faz veredas, você constrói essas veredas para não precisar andar por um caminho tortuoso espiritualmente falando. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer isso. Qual é o seu estilo de vida? Como você vive diária, semanalmente? Como é o caminho da sua vida diariamente, semanalmente? Como é essa sua vereda? Ela é direita? Ela é reta? Ou ele é um caminho dividido, que vai para lá, que vai para cá? Como é a vereda da sua semana, a vereda do seu dia, diariamente? Você passa tempo na frente da novela, assistindo coisas fictícias da imaginação pervertida de alguém, propaganda mundana para o estilo de vida mundano, ou você ouve e assiste coisas que são completamente inadequadas, que não edificam, que tomam o teu tempo, bem, você está fazendo um caminho espiritual torto ao longo do dia. Essa é a ideia. E no final do dia, meu querido irmão,
Quando o teu caminho já está em toda parte, porque você entrou em tantos lugares tortos, e você já entrou em território mundano e perigoso espiritualmente falando, por tua própria escolha, então você tenta orar. E então você quer ler a palavra de Deus e se exercitar em coisas espirituais. Sabe o que acontece? Nada acontece. Você não consegue se engajar em oração, não é? Você tenta orar e parece que você não consegue subir, assim por dizer. Você tenta ler a palavra de Deus, mas você não consegue concentrar e extrair nada. Você tenta evangelizar alguém ou falar boas palavras de ânimo espiritual para a tua esposa e você não consegue. Por que isso aconteceu ao final do dia? Você não conseguirá, porque a tua mente foi levada por caminhos que você escolheu para o mundo. E o tempo que você tem disponível, você entregou a tua mente para coisas que não edificam. Música mundana, entretenimento indigno, coisas vulgares na internet, no Facebook ou o que quer que seja. Um crente, meu querido amigo, não pode encher a sua mente dos valores mundanos, vazios e passageiros deste mundo através da música e do entretenimento dele. E depois imaginar que conseguirá de fato orar ao Senhor. Isso não acontecerá. Orar de uma maneira profunda, orar de uma maneira real e mergulhar na palavra de Deus, isso não acontecerá, porque a nossa vida é uma vida espiritual e o reino de Deus é espiritual. Se você se torna dependente novamente daquilo que era parte da tua vida mundana passada, ritmos deste mundo, ideias deste mundo, gostos, entretenimentos, buscas, e tenta manter a tua vida cristã em pé, bem, será muito difícil, ou se não impossível. Teu caminho diário, a estrada que você está fazendo, a vereda que você está andando a cada dia, ela está entrando em território mundano. E é isso que quer dizer a palavra de Deus aqui. O resultado é que você se desviará mais e mais para o território do mundo e você estará traçando caminhos tortos. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, veredas direitas. Você percebe a relevância disso? Se você irá se levantar da frieza espiritual em que você se encontra hoje, talvez seja o teu caso, e fortalecer as mãos e os joelhos cansados para servir ao Senhor, para experimentar a instrumentalidade, gozo e alegria na fé, você precisa traçar caminhos retos. Você precisa, diz a palavra de Deus, de objetivos espirituais claros diariamente. Fazer veredas direitas para os vossos pés significa isso. Esses são os meus objetivos para hoje e para esta semana. Aqui estão eles, os meus objetivos, o meu plano. Eu vou gastar tempo que eu preciso gastar, sim, para cumprir minhas obrigações no lar, no trabalho. Eu vou ganhar o meu sustento, eu vou manter a minha família, eu vou cuidar das crianças e eu vou fazer isso o mais rápido e o melhor que eu puder, para que eu tenha também tempo de comunhão, tempo de amizade a cada dia, etc. Mas eu irei fazer veredas direitas para os meus pés. Esses são os meus objetivos espirituais, o meu plano. Eu então vou fazer tudo isso. Eu vou gastar mais uma vez tempo que eu preciso para gastar para preparar minha casa, fazer minhas obrigações, ganhar o meu sustento, manter minha família, cuidar das crianças. Eu vou ter tempo para socialização e para amizade. Eu vou sim me engajar com estas coisas, mas então esta semana eu vou ler este e este livro da palavra de Deus. Eu vou aplicar o meu coração aos desafios que a palavra de Deus põe diante de mim, e as exortações e as correções. Eu irei tomar isso com seriedade, e eu vou orar por aquela pessoa, e esta frente de evangelismo, e aquela outra pessoa, e aquela área da obra do Senhor. Isso é fazer veredas direitas. Você sabe como você vai gastar o teu tempo? Você sabe que este tempo é o teu tempo espiritual, entre tal e tal atividade, e como você o gastará e você o fará de uma maneira digna. Isso é traçar veredas para o caminho, para a sua agenda diária, para a sua semana, para o seu estudo da palavra, para a sua lista de intercessão. Coloque nesse plano as pessoas para quem você irá ligar, para quem você irá visitar e dar alguma assistência espiritual. Não permita que o caminho diante de você a cada dia, a cada semana, o caminho reto que você traçou, se desvie por caminhos tortos para dentro do mundo. Não permita isso. Faça o que diz a palavra de Deus. Trace, fazei veredas direitas para os vossos pés. Esse é o nosso objetivo. É dessa maneira que nós vamos nos levantar de uma frieza espiritual. Coisas que tomam a tua mente, coisas que
toma a tua energia espiritual, que te levam de volta a este mundo, às preocupações deste mundo, a cair novamente nos velhos pecados e excessos. É isso que essa passagem significa. É isso que é traçar, fazer veredas espirituais. Bem, se você, meu amigo, meu jovem senhora, se você põe no teu ouvido, coloca para ouvir música intrinsecamente mundana, e você alimenta pelo ouvido a tua alma com essas coisas, ou você abre aqueles vídeos que chegaram ali, ou que você encontrou na internet, vídeos que não promovem nenhum bem, vídeos que exaltam a violência, seja violência justa contra um criminoso ou injusta, e a tua alma se alimenta disso. Ou você põe sensualidade diante dos olhos, ou você põe diante dos teus olhos coisas vulgares, ridículas, para rir daquilo que é vulgar, e a tua alma se alimenta desta coisa vil. Então, como pode você depois orar ao Senhor? Como pode você se engajar com a palavra de Deus? Como você conseguirá fazer estas coisas? E ainda operar e conseguir orar com profundidade. Seu caminho entra em território mundano. Sua vida espiritual será uma vida espiritual curtíssima durante este dia, e logo você estará de volta ao mundo. Querido amigo, não caia de volta no pecado. Vigie, ore ao Senhor, peça a Ele graça e direção, clame ao Senhor por sua graça, porque se nós nos permitirmos entrar novamente no mundo, o Senhor nos disciplinará, porque o seu amor tão grande não nos permitirá cair por inteiro. Veja esse versículo de número 13, está tudo aqui. E fazei veredas direitas para os vossos pés, segunda parte agora, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que manqueja, isto é, o seu pé, aquele pé que manqueja, a parte em você que ainda está manquejando e tropeçando para dentro do mundo, não caminhando de uma maneira plana, não seguindo o caminho de santificação, de uma vida consagrada, a tua parte vulnerável, que facilmente se desloca para este mundo, que facilmente sai do caminho do Senhor. Qual é a tua parte vulnerável nesta manhã? Qual é a tua parte vulnerável? Que áreas da velha natureza tentam sempre voltar à tua vida? Que pecados da vida antes de Cristo te assediam? São mais agudamente atrativos em tua vida hoje? Esta é a parte vulnerável. Bem, se você assiste a estas coisas que eu mencionei, certas coisas, ou você se torna interessado em certos esportes, por exemplo, não tenho nada contra esporte, quando eu era mais jovem jogava futebol e era bom, mas não tenho nada contra esporte. Mas se você transforma o esporte em um ídolo, e o teu Facebook, e a tua página na internet, a tua conversação, e a tua piada, e a tua brincadeira, é exaltação ao esporte, e você traz à tua alma certas coisas deste mundo, porque um abismo atrai outro abismo, e você entra no território do mundo, e estas coisas te levam para mais e mais distante do Senhor. Querido amigo, essas coisas estimulam a velha natureza. Elas te levam de volta àquelas coisas que um dia você deixou para trás, virando as costas para este mundo, entregando o teu coração e a tua mente para Cristo. E assim você desloca o teu coração, você desloca os teus pensamentos do caminho reto, e novamente as tuas emoções foram tomadas. As tuas emoções, pare para pensar sobre isso. Aquela faculdade da alma dada por Deus a você, a mim, porque nós não somos animais, a faculdade das emoções, quão belo é, não é? Você já parou para pensar sobre isso? Que mesmo o ímpio, não convertido, tem emoções profundas, e você vê eles cantando às vezes, não é? Mas você toma esta parte da tua alma, criada por Deus de uma maneira tão refinada e profunda, as afeições, as emoções, e no lugar de se alegrar e de sorrir e dar o teu brado em louvor ao Senhor, em gratidão por profunda a Cristo, você toma as tuas emoções e entrega ela ao futebol, ao Big Brother Brasil, a coisas vulgares e baixas. A tua alma que deveria se engajar em louvor, em adoração, em alegria, em comoção diante de Deus, você entrega coisas passageiras desta vida, e você é levado de volta ao mundo, àqueles caminhos antigos. Essa é a tua parte que manqueja. Nós vivemos em uma sociedade que dobra o joelho ao ídolo do esporte. Querido amigo, qualquer coisa que é levada a este ponto, mesmo jogar palitinho, se torna um ídolo. E o crente não tem qualquer coisa a ver com o ídolo.
Assim você desloca o teu coração e os teus pensamentos do caminho reto dia após dia, semana após semana, e novamente as tuas emoções foram tomadas por coisas rasas e terrenas e as atrações deste mundo presente que todo mundo mundano segue. Como eu poderia me identificar com o mundano entregando as minhas emoções e o meu louvor no coro do ídolo do esporte, ou da novela, ou da roupagem deste mundo e suas modas e seus modismos? Como eu colocaria a minha pessoa junto no coral do mundo? Será que você já parou para pensar sobre isso? E as atrações deste mundo presente, todo mundo, tudo aquilo que é intrinsecamente mundano, porque você não evitou aquelas armadilhas, porque você não empurrou elas de lado da tua vida. Bem, essa é a passagem diante de nós. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Mas se você, em dependência do Senhor Jesus, tomar uma atitude séria, meu irmão, minha irmã, e você tem objetivo e traça caminhos retos a cada dia para se engajar com coisas espirituais, para vigiar a velha natureza e não se permitir entrar em território carnal, então aquilo que estava fraquejando em você será sarado. Será exercitado agora sobre um terreno plano e fortalecido, em vez de pedregoso e sinuoso. Portanto, diz ele, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes, pisando sobre veredas direitas, seja sarado. Mas agora o versículo de número 14. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos falando sobre como se levantar de um período de enfermidade espiritual, de um declínio, de uma frieza espiritual. Este versículo segue falando sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Bem, porque aqui, neste versículo 14, há tremendo auxílio para nós. É por isso que ele está no mesmo contexto. Às vezes nós quebramos os versículos como se eles estivessem falando sobre doutrinas e realidades diferentes, mas aqui está no mesmo contexto. Seguir a paz para com todos. Bem, significa, obviamente, seguir a paz entre irmãos, entre o povo de Deus, a família de Deus, fazer tudo o que estiver dentro do meu alcance e mais além para manter a paz entre os irmãos. Seguir a paz para com todos. Às vezes, ter que render o meu direito a certas coisas para que a paz seja preservada, a unidade da fé seja mantida. Às vezes, ter que sofrer algo, uma inconveniência, por exemplo, para que a paz permaneça. Ou suportar a fraqueza de um irmão com paciência, um irmão mais imaturo, porque ele está crescendo, ela está crescendo, e eu desejo ver o crescimento desta irmã. Assim, suportar certas dificuldades com amor espiritual, fazer tudo o que for necessário, meu irmão, minha irmã, tendo em vista a unidade da fé. Você faz isso, eu vou falar alguma coisa, estou pronto a falar alguma coisa, eu me lembro do contexto maior, a unidade da fé, a unidade do povo de Deus. Talvez eu não deva dizer isso, talvez não em público, talvez pessoalmente com este irmão. Talvez eu deva absorver essa dificuldade, deixar para depois, conversar e vir amadurecimento espiritual. Eu não estou falando aqui sobre confrontar heresias, eu não estou falando aqui sobre confrontar lobos vestidos de ovelha, eu não estou falando aqui sobre cessar a fofoca, eu estou falando aqui sobre sabedoria para manter os laços e a unidade da fé. Coisas que nós poderíamos sofrer, a perda, enfrentar uma inconveniência, para manter o laço da fé. Significa isso, meu querido irmão, seguir a paz para com todos, mas significa também manter a paz para com os que estão de fora. Veja comigo Romanos capítulo 12, versículo 18, o mesmo sentimento aqui. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Bem, isso não é algo fácil, não é algo fácil isso, mas é algo que deve ser buscado de verdade. A palavra tende paz aqui poderia ser traduzido como buscai a paz também, porque é uma atitude, uma ação que é tomada para buscar sempre a paz, para se manter a paz. Bem, como eu posso fazer isso então? Buscar a paz. Eu faço isso vigiando os meus lábios. Controle as suas paixões quando algo é feito contra você que inflama a velha natureza. Assim eu busco a paz, eu exerço autocontrole. Você precisa ser amigável, você precisa ser cooperativo, muitas vezes na vizinhança, no local de trabalho, porque nós somos representantes de Cristo. E assim, quando alguém inflama a sua velha natureza, você precisa buscar a paz.
Porque você é um representante de Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. Buscai a paz para com todos, diz a palavra de Deus. Mas a velha natureza está lá, não é verdade? E o resíduo do pecado está lá. Seres humanos são sempre contenciosos. Parece que há hostilidade dentro de cada coração. Você vê isso o tempo todo, sente isso o tempo todo. Criticismo, desprezo, falando nas costas da pessoa, criticismo, maledicência. E as pessoas estão constantemente falando mal umas das outras, jogando lama umas das outras e pichando a reputação uns dos outros. É tão triste você ver isso na televisão, na rua, no ponto de ônibus, em todo lugar. Isso não deveria existir entre o povo de Deus. A conversação, uma má conversação, uma grande derrocada contra o espírito de unidade entre o povo de Deus. Humildade, consideração, apreciação e gratidão devem ser mantidas em mente. E essas coisas precisam ser promovidas. Nós devemos tomar o controle das rédeas das nossas emoções. Quão absurdamente infantil e triste é ver homens e mulheres adultos que, por causa de algo que não lhes satisfez, começa a falar alto e a falar mal no povo de Deus e resmungar entre o povo de Deus. Não gostei disso, e por que isso, e por quando vai ser? Que coisa triste, absurda. Eu me esqueço do contexto da igreja, do Deus vivo, e o meu ego se levanta diante disso. Ó, queridos amigos, a conversão é uma grande derrocada nessa atitude absurda, porque a humildade na conversão é instilada dentro de nós, e consideração e apreciação, e essas coisas precisam ser mantidas, elas precisam ser promovidas, buscadas. Buscai, diz a palavra de Deus, a paz, segui a paz para com todos. E quando as pessoas reagem de uma maneira irrazoável no trabalho, hostil, eu preciso me lembrar disso. Essa pessoa não é convertida. Eu me lembro disso. Essa pessoa está agindo desta maneira porque ela não experimentou regeneração em sua alma. É por isso que eles agem assim. E um dia eu era assim. Às vezes eu quero me esquecer disso, mas talvez eu era pior do que essa pessoa. E ainda hoje, às vezes, eu me comporto dessa maneira. E nós sufocamos a ira e a amargura e o desdenho também pelas outras pessoas. E você se lembra que tem um testemunho a ser mantido, e você se recorda do que o Senhor fez por você e as tuas falhas e como Ele teve paciência com você. Estas palavras estão aqui. Segui a paz com todos, com todos. E então ele diz, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa-me explicar algo aqui antes de proceder. A Bíblia não está dizendo que por um exercício de boas obras, de santificação, de parar de fumar, parar de sonegar o imposto, de parar de fazer coisas maus, me santificar, entre aspas, eu vou ganhar o céu. Não é isso que está sendo dito aqui, é na verdade o contrário. O apóstolo aqui, ou o escritor aos Hebreus, está apontando para o resultado da salvação, que é a santificação, e dizendo naqueles em que há a marca verdadeira de santificação, é porque aconteceu já a regeneração. Ele está falando do fim, apontando para o começo. Quando o autor fala sobre seguir santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está falando sobre a nossa condição moral interior, pureza moral interior. Não apenas nossa condição moral em relação ao sexo. Talvez seja isso que soa em tua mente. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando sobre a nossa condição moral interior, pureza moral interior, que nós estamos limpos em nosso coração, limpo de imaginações e de visualizações pecaminosas, sim, mas puros também em todos os aspectos. Nem mentiras sejam compostas e inventadas dentro de nós, nem conversas e fofocas desonestas sejam formadas dentro de nós. Pureza moral, condição moral interior, uma pureza interior, desejos e motivos e expectativas, as minhas, são elas puras. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pureza moral, nem maledicência, nem desdenho se formando dentro de mim. Oh, queridos amigos, sermos pessoas humildes no interior, sermos pessoas dentro de nós, não egoístas, pessoas limpas dentro de nós, é algo a ser buscado. Segui, buscai a santificação. Se você deseja um jardim florido, ele não cresce naturalmente.
Você precisa arrancar as ervas daninhas, tirar os mosquitos, tirar as pragas, trabalhar nele, ele não irá crescer, os restos, restolho de plantas mortas. Você deve cultivar esta ideia, buscar a santificação, cultivar a santificação no coração e arrancar este mato e as partes mortas. Um jardim não toma forma por si mesmo, e o diabo colocará em teu coração desejos egocêntricos. E o diabo colocará em teu coração dissatisfação com o reino de Deus ou com pessoas na obra do Senhor. E ele colocará dentro de você pensamentos, e se você permitir que ele faça isso, e olhar coisas erradas, e dar descontos a si mesmo para coisas indignas e mentiras e desejos errados se levantarem, que ele ore a Deus, e remova, e arranque essas coisas dentro de você. Veja as coisas e vigie as coisas que estão entrando por tua mente, pelos teus olhos, para dentro do teu coração. E quando a tentação vier, pare ela, aborte ela imediatamente, antes que ela tome forma e vida dentro de você. E ore ao Senhor e busque outras coisas imediatamente em tua mente, em tua atividade. Veja esta última parte do versículo: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, nós temos que entender essas palavras com cuidado. Ela não está dizendo que um crente pode se perder a salvação. Não é uma passagem que está demandando a perfeição completa de um crente, não. O raciocínio é este: sem a qual santificação ninguém verá ao Senhor. Se santificação não é a marca da tua vida, o teu cartão de visita, se santificação não é a tua luta, a tua busca diária, se não há uma inclinação para a separação do pecado e para andar limpo diante de Deus, então você não verá a Deus. Você não verá a Deus porque você não foi salvo, porque o Espírito de santificação não veio habitar em tua vida, e a prova disso é que não há em tua vida luta diária, real e vitória contra o pecado, uma inclinação para a pureza no íntimo diante de Deus. Não há em você isso, porque não há, então não há o Espírito de vida dentro de você, e porque o Espírito da santificação ainda não habita nesta pessoa, porque você ainda não reconheceu os teus pecados e a tua necessidade de um Salvador e não se aproximou dele, então você não verá a Deus. É isso que está sendo dito aqui. Mas se ao contrário, há um novo coração implantado dentro de você, e há um desejo de uma vida pura no íntimo, independente de quem esteja vendo, eu estou sobre os olhos do Senhor, eu desejo ser puro em meus pensamentos, e há uma luta diária para ver o pecado vencido e banido da minha vida. E se há vitórias reais e contínuas, e você progride em tua vida de santificação, não me refiro à perfeição aqui, mas a vitórias contra o pecado, e um caráter mais puro a cada dia, uma pessoa mais humilde a cada dia, uma pessoa mais altruísta a cada dia, e mais separado do mundanismo, e mais vitorioso contra aquelas internets, aquelas redes sociais, aquelas coisas que me dominam. Há vitória, e eu me alegro no Senhor por isso, um caráter mais puro. Então você verá a Deus, e você entrará na presença dele, porque o Espírito de santidade agora domina em sua vida, porque ele veio habitar em você. Você foi salvo, houve uma obra de conversão, você nasceu do Espírito, você nasceu de Deus. E porque isso aconteceu hoje na tua vida com Deus, você então olha para o futuro, para o final daquela jornada, e você contempla aquele dia quando você será completamente santificado, quando você receberá um novo corpo, e não haverá mais contradição e guerra entre os teus desejos espirituais e este corpo que é este mundo, porque você foi salvo aqui, e há evidência de santidade em tua vida. Você olha para aquele dia quando você será completamente santificado, e isso então te faz se esforçar muito mais para se manter limpo agora, para o Senhor e para aquele dia. Esse é o Espírito de santificação, amigos. Quando você vê às vezes nos canais evangélicos coisas que são demonstradas, coisas que são ditas entre pessoas cristãs, a respeito das quais a Bíblia diz que nem ao menos deveria ser mencionada entre crentes, você se sente mal no interior. E você percebe como estas coisas são detestáveis diante de Deus. Como podem tais pessoas ter santidade no interior, se tudo que elas colocam para fora evidencia um coração não regenerado?
Segui a santificação, diz a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu poderia ser casual em relação à pureza interior, quando no futuro eu serei completamente purificado para entrar na presença do Senhor? Deixe-me concluir nesta manhã. Você deseja, com sinceridade, se levantar de um período de frieza e declínio espiritual? Você chegou ao ponto de cansaço e um desejo profundo de ter somente pensamentos dignos, de andar com o Senhor, de servir ao Senhor, de estar engajado na obra do Senhor, de ter vida espiritual dentro de você. Meu querido amigo, meu querido irmão, senhora, a palavra de Deus diz que isso pode acontecer imediatamente. Ela diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se você dobrar o joelho diante de Deus e rededicar-se ao Senhor, e dali se levantar e se engajar com a obra do Senhor e com os teus deveres espirituais, então isso acontecerá. Mas estes deveres devem ser mantidos então. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E caminhos tortos que tens te levado ao terreno do mundo devem ser corrigidos. Deve haver um vigor, deve haver uma violência santa contra estas coisas que te atraem para caminhos tortos. E deve haver oração sincera e contínua, deve haver estudo da palavra de Deus, deve haver presença e dedicação no culto que nós dirigimos como um só corpo ao Senhor e no serviço ao qual nós nos dedicamos. Essas coisas devem ser mantidas. Você se levanta dali pela fé, sob o comando da palavra de Deus, e você mantém, você busca estas coisas. Então deve haver uma disposição interna e contínua por santidade, seguir a paz para com todo entre os irmãos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está a condição: santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você recebe esta santificação, esta inclinação para a santificação na conversão, e você a desenvolve na vida cristã, preocupando-se com ela, esforçando-se para vê-la mais visível em tua vida, e isso pelo auxílio e capacitação do Senhor, e frutos serão manifestos. É uma promessa de Deus. Você percebe como é pela fé? Você se levanta dali. Ah, mas eu estou tão distante. Ah, mas eu já bebi demais dessas coisas e já me levei por distrações que elas fazem tão parte de mim que eu acho natural. Você se levanta dali, desta frieza, e você mantém de novo os teus deveres. Então, meu querido amigo, pela fé, os sentimentos ou os vagões dos sentimentos voltarão a se conectar, e haverá obediência misturada com alegria e grande vigor, e uma vida voltada para o Senhor novamente. Isso pelo auxílio do Senhor, frutos serão manifestados. Bem, queridos amigos, essa é uma passagem desafiadora para nós, não é? Tremendamente desafiadora. E eu leio enquanto nós concluímos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Qual encorajador! Pode ser alcançado imediatamente. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Você tem uma responsabilidade em tua santificação. E então segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Volte ao Senhor, meu irmão. Volte a Ele. Volte a uma vida santificada, a um amor sincero por Ele. Pare com as desculpas hoje mesmo, se engaje com a palavra, com a oração, com o serviço e com o culto ao Senhor, com o povo de Deus. Simplesmente se levante deste estado e o Senhor te iluminará. Você pode, você deve, diz a palavra de Deus. Vamos orar juntos. O Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdias, grande é a tua misericórdia. Mesmo aqui, Senhor, encontramos o teu terno coração de Pai, nos dando surpreendentemente um comando maravilhoso como este. E sabendo, Senhor, que os teus eleitos receberam fé, este comando pode ser obedecido e o resultado é vida dentre os mortos. Nova alegria, nova certeza, uma vida de verdadeiro engajamento espiritual, profundo temor, santa alegria. Vem, Senhor, o Senhor que conhece cada alma dos teus filhos que aqui estão e aqueles que não são teus, porque ainda não buscaram o perdão e a vida eterna. Vem e ajuda-nos a ouvir com um desejo profundo de sermos transformados
e libertos do domínio da letargia espiritual. Antes que o Senhor nos discipline, ó Senhor, por causa do Teu grande amor, vem e ajuda-nos a experimentar estas bênçãos, uma vida renovada sobre o Teu altar. Olha sobre nós e ajuda-nos nesta hora a responder à Tua palavra. Nós clamamos a Ti com gratidão e louvor, Senhor, em nome de Jesus e para o Seu louvor. Amém.